unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus. Toda a igreja, todos os irmãos, se colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Deus nos dê graça em falar e graça em ouvir os irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Juntos oremos. Senhor, nosso Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, como sempre, dependendo da Tua graça e da Tua misericórdia. Dirige e conduz a nossa vida, dá-nos sabedoria para transmitir ao Deus este ensino, assim também, vamos dar graça, Senhor, ao Teu povo, para que ouçam e sejam edificados pela verdade da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Bom, dando continuidade aqui nessa nossa jornada sobre família, louvei a Deus aqui. Primeiro a gente fica gelado no coração quando a pessoa usa o mesmo texto que você vai pregar. E louvei a Deus porque Deus tem confirmado, tem falado bastante conosco através do mesmo livro, né? Semana passada nós falamos muito no livro de Gênesis e hoje, o que tudo indica, nós vamos falar muito sobre o livro de Efésios. Hoje nós vamos falar então sobre fundamentados em Cristo, em relação ao casamento, né? Sobre como nós podemos ser fundamentados, como nós podemos e devemos ser fundamentados em Cristo. Antes, eu quero compartilhar com os irmãos, indicar aqui dois livros muito importantes para você entender um pouco mais sobre família. Esse livro, Lar, Família e Casamento, do Dr. David Mack, é assim a Bíblia para você aprender sobre família. Um livraço, um livro abençoado. Desafio você a comprar, a adquirir, para que você tenha um aprofundamento em relação à família. Lar, Família e Casamento, ali do David Mack. Esse outro também é maravilhoso, é de Deus, Casamento e Família. Nem português está indo, mas vamos lá. Andreas Kostenberg, né? Ele também é uma bênção, um livro maravilhoso, fala de uma forma didática, fácil, fluente, a respeito de Deus, casamento e família. Falar de casamento não deveria ser algo difícil, principalmente para nós cristãos. Não deveria ser algo controverso. Mas, infelizmente, à medida que o tempo vai passando, o conceito de casamento se torna cada vez mais vago, mais distorcido, distante daquilo pelo qual Deus o criou para ser. Quero destacar aqui, já no início, uma coisa bastante importante. O casamento não passou a existir ou ser validado após a morte e a ressurreição de Cristo, ou apenas depois da nossa conversão. Os ímpios também têm que entender que o casamento é uma criação de Deus, que ele não passou a existir ou validar apenas para os cristãos. Embora, quando nós olhamos para o mundo lá fora, dificilmente nós conseguiremos enxergar um casamento aos moldes bíblicos. Mas isso não isenta de que eles têm a mesma responsabilidade de levar o casamento como foi criado, intencionado por Deus. Desde o início da criação do homem e da mulher, nós vemos que Deus instituiu esse casamento. Veja, Deus estabeleceu o casamento desde o Jardim do Éden e não o invalidou após a queda, ainda que tenha sido afetado drasticamente pelo pecado. É certo que o pecado trouxe grandes e terríveis consequências para o casamento, mas Deus não o invalidou. Ele não deixou de valer da mesma forma que é quando foi criado por Deus. Nós falamos anteriormente, na semana passada, e também nas aulas agora, né, sobre o fundamento da família, sobre os efeitos do pecado, né, os efeitos da queda na família, no casamento. Nós falamos também semana passada sobre
os papéis de cada um, né? Do marido dentro da família, né? Do esposo. Nós vimos agora as funções dos filhos, dos pais dentro da casa. E também percebemos na semana passada que a família é uma obra exclusiva de Deus. Claro que desde Gênesis, né, está escrito o padrão estabelecido pelo próprio Deus para a família. A partir desse ponto, nós veremos aqui como o casamento deve ser fundamentado em Cristo. Na nossa sociedade, nós vivemos uma época difícil, terrível, né? E se diz moderna, mas na realidade é uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado, né? E os seus conceitos a respeito de família, de casamento, são totalmente contrários às Escrituras. Nós vemos que há um avanço muito grande na tentativa da desconstrução daquilo que realmente é o casamento, tornando o casamento algo antiquado, né? Obsoleto, coisa do passado, esse molde de casamento ali. Não. Agora, não é só homem com mulher, né? Pode casar ali, homem com homem, 1, 2, 3, 4, 5, quanto quiser. Essa forma aí de um casamento entre homem e mulher, né? E que não pode ter outro tipo de relacionamento, isso é do passado, é antiquado. Nós vivemos num tempo que cada vez mais esse tipo de pensamento tem corrompido e espalhado dentro da sociedade, onde estão se distanciando cada vez mais de Deus, tentando moldar o casamento dentro aos moldes dos seus corações corrompidos, cheios de pecado, cheios de desejo, de lascívia, né? Então há uma urgência muito grande que nós cristãos venhamos a falar sobre casamento, entender e compreender o que as Escrituras dizem a respeito do casamento, do padrão bíblico de casamento, do fundamento do casamento. O Salmos 11, o verso 3, ele é uma verdade que nós podemos aplicar perfeitamente sobre o tema que nós estamos falando. Opa, voltei. O Salmo 3, 11, versículo 3 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Meus amados, quando nós tiramos o fundamento do casamento, quando nós tiramos o padrão do casamento estipulado pela Bíblia, por Deus, o casamento perde o seu sentido real. O que resta é qualquer coisa menos casamento. Então nós precisamos entender quais os fundamentos, ou melhor, qual o fundamento do casamento cristão, e vivemos isso à luz das Escrituras, evidenciando isso não somente dentro da igreja, mas também na sociedade a qual nós vivemos. Nós vamos falar aqui, vamos tomar por base a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para nós estudarmos um pouquinho. Não vamos ler toda a carta, mas vamos falando a língua, né? Nós leremos alguns textos importantes para entendermos como é que Deus nos instrui através das Escrituras. Danilo aqui falou justamente sobre isso, né, como a carta é dividida em duas partes, uma parte falando muito daquilo que Deus fez em Cristo para os servos de Deus, e a segunda parte da carta vai falar sobre como nós devemos nos relacionar, como os nossos relacionamentos interpessoais devem ser à luz daquilo que Cristo fez por nós. Vejamos, lá em Efésios, há um texto, e que nós já falamos muito na semana passada, que está em Efésios 2, Efésios 5, 22 a 27, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando nós olhamos para a descrição que acabamos de ver,
nós precisamos compreender o que Paulo está querendo dizer com isso, em que contexto Paulo está falando, né? Lembrando dessa grande divisão que Paulo faz na carta, nós precisamos entender que Paulo está falando que as mulheres e os maridos precisariam agir desta forma à luz daquilo que já foi feito em Cristo. Precisariam realizar esta obra de ser esposa e de ser marido segundo os padrões bíblicos, fundamentados em Cristo, ou seja, fundamentados naquilo que Cristo fez por nós. Então nós precisamos ver o efeito da cruz no casamento. Nós abordamos já os efeitos da queda no casamento, como isso trouxe grandes consequências, distorceu a família e trouxe vários problemas para a família. E Paulo aqui vai mostrar como o efeito da cruz, o efeito contrário, o efeito de Cristo na família, o efeito de Cristo no casamento, o efeito de Cristo na família, como Ele restaura todas as coisas, como Ele vai trazer de volta ao seu estado original, como deveria ser. Assim, nós, quando estamos em Cristo, estamos restaurando também a nossa família, nosso casamento, nossos filhos. Meus amados, quantos casais hoje, talvez aqui também, estejam vivendo casamentos terríveis, angustiados, casamentos quebrados, insustentáveis, né? Onde estão desesperados, sem esperança, talvez pensando que a melhor ou a única solução seja realmente dissolver essa união, terminar essa união. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, como o Danilo também falou aqui, há uma infinidade de promoções aí, né, que promovem um casamento restaurado, né? Você vai ler ali a infinidade de livros, de vídeos, de palestras, de terapias de casais, inúmeros métodos, né, que prometem transformar casamentos quebrados em casamentos felizes, né? Eu sei que o que eu vou dizer parece muito chover no molhado, parece assim, pastor, mas isso aí é um ditado cristão, é um slogan cristão, né? Mas é a verdade. A solução para um casamento em conflito, a solução para restaurar casamentos, se encontra não em outro lugar, senão apenas em Cristo Jesus. É através da nova vida em Cristo que casamentos são restaurados, pois o Cristo, que teve poder de resgatar as nossas almas do inferno e da morte, Ele tem poder, Ele tem a autoridade para restaurar os casamentos quebrados, os casamentos destruídos. O apóstolo Paulo, como nós lemos aqui nos versículos 22 a 23, ele trata do padrão do casamento. Ele vai falar como que um casal deve agir, como a esposa deve agir diante do seu marido, a mulher deve ser submissa ao seu marido, e o marido deve amar, um amor sacrificial, e zelar com todo o seu coração a mulher. Bom, de uma forma simples, parece que é algo não tão complicado. Olha, quando nós olhamos ali, o que é que Paulo está dizendo? Bom, as mulheres obedeçam, sejam submissas aos seus maridos, e os seus maridos cuidem, né, das suas esposas. O que é de complicado nisso? O que é de tão difícil de realizar? Qual é a dificuldade da esposa ser submissa ao marido? Qual é a dificuldade do marido amar a esposa, de cuidar e de zelar dela? A dificuldade é que muitas vezes nós esquecemos de um ponto muito importante, que nós estamos em uma luta, porque é difícil tanto manter um casamento saudável, porque nós estamos numa luta. Irmãos, não é casal brigando de soco, embora alguns, né, infelizmente, mas há uma luta na nossa natureza, há uma luta na nossa natureza pecaminosa contra a vontade de Deus. Nossa natureza pecaminosa, nós somos livres do pecado, mas ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda não estamos livres da presença do pecado. Então estamos nesse corpo ainda, sujeito ao pecado, e que nossa natureza luta contra o pecado e luta também contra a vontade de Deus. Na criação, homens e mulheres foram feitos para viver em perfeita unidade.
né? Para estarem juntos. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos essa criação e como Deus criou para ser algo perfeito, maravilhoso, bom. Deus criou uma mulher que fosse perfeita para o propósito pelo qual ela serviria, para estar junto do seu marido, para ser bênção para o seu marido, para estar ao lado dela. Olha o que Gênesis vai dizer na criação. Ele vai dizer em 2:28, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Bom é que estivessem unidos. Então Deus fale em uma auxiliadora que seja idônea. A criação do casamento é feita com um propósito bom. É feito para que estejam juntos. Idôneo aqui, a ideia de que esteja perfeitamente criada para aquele propósito, para que esteja junto com o seu marido, para que estejam ali unidos, sendo auxiliadores uns dos outros. E lá no versículo de número 24, nós vemos algo também. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Você começa a perceber como era o relacionamento antes da queda? Era um relacionamento perfeito. E não só o relacionamento entre Adão e Eva. Os relacionamentos eram perfeitos. O relacionamento de Deus com os homens, com Adão e Eva, era perfeito. Deus tinha comunhão com Adão e com Eva, falava com eles, eles se relacionavam perfeitamente. Adão e a sua esposa relacionavam-se perfeitamente. Esse era o propósito criacional, para que houvesse esse relacionamento harmonioso, esse relacionamento que era uma bênção, onde Deus disse que era bom. Mas a queda rompeu esses relacionamentos. A queda rompeu o relacionamento de Deus com os homens. Os homens agora não têm mais esse relacionamento. Quando nós olhamos para o jardim, esse relacionamento foi quebrado. O homem agora se afasta de Deus, Eva se afasta de Deus, se escondem, não se relacionam mais com Deus. E quando nós avançamos na leitura, nós começamos a perceber que o relacionamento do homem com a mulher, que Adão e Eva tiveram seus relacionamentos quebrados. O que era para ser de unidade, o que era para ser de cumplicidade, agora vive de acusações. Ah, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Não, foi ela que me deu para comer, foi a mulher que tu criaste, está aí, entregue ela. Então nós começamos a ver que houve uma separação, um rompimento nesses relacionamentos. Isaías vai dizer, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve uma separação, um rompimento desse relacionamento. E desde então, nós lutamos contra isso. Nós lutamos para que esse relacionamento com Deus volte a ser como era no jardim. Fato que é uma luta. Eu sei que para vocês não, mas para mim não é tão fácil orar. É difícil. Há uma luta muito grande. Se você não vigiar, você não ora. Se você não vigiar, você não lê a Bíblia. Se você não vigiar, você não tem comunhão com Deus. Porque sua carne ainda está sujeita a esse pecado. E assim também é no relacionamento entre nós. E principalmente dentro do casamento. E aí, o relacionamento quebrado começa a ver as suas disputas. Em Gênesis 3,16, aquela mulher criada para auxiliar, para estar junto, perfeita para Adão, uma só carne, sem divisão, sem separação, um só pensamento, um só propósito, um só desejo, uma só carne. Agora, após a queda, na sentença de Deus, a mulher diz assim, em relação à mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A Nova Versão Transformadora diz assim:
O seu desejo será para o teu marido e ele a dominará. Sabe por quê? Porque agora o sentido não é mais de estar unidos normalmente, harmoniosamente, mas o sentido é que a mulher desejará controlar o seu marido, mas ele a dominará. As mulheres vão olhar meio assim, como assim os maridos dominarão? Alguns comentaristas acreditam que isso está muito relacionado com o fato da mulher ter cedido ao seu desejo, né? A mulher pecou, cedendo ao seu desejo, não respeitando a autoridade tanto de Deus quanto do seu marido. Agora, ele, o marido, terá que dominá-la com autoridade, como um governador domina sobre o seu povo, conduzindo a fazer o que é correto. Veja, agora o marido precisa dirigir a sua esposa, conduzir a sua esposa, porque há um relacionamento tenso, uma luta contínua, para que façam as próprias vontades. A queda trouxe isso. E há uma verdade bíblica, que somente em Cristo, por meio de Cristo, nossos relacionamentos são restaurados. Ou seja, somente por meio da nova vida que temos em Cristo, seremos capazes de transformar os nossos relacionamentos. É somente em Cristo, como a carta de Efésios vai nos mostrar, em Cristo, na sua primeira parte, é que nossos relacionamentos são restaurados, primeiramente com o próprio Deus. É Cristo que trouxe a paz entre nós e Deus. É Cristo que nos aproxima novamente de Deus. É por meio de Cristo que voltamos a ter uma comunhão plena e perfeita com Deus. Somente através de Cristo. E não somente com Deus, mas também os nossos relacionamentos interpessoais são restaurados quando nós estamos em Cristo. Por isso o casamento tem que estar fundamentado em Cristo, na nova vida que recebemos de Cristo. Lembre-se, o casamento não passou a ser validado somente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas somente quando nós estamos nele, somente quando nós estamos em Cristo. O nosso casamento cumprirá um papel estabelecido por Deus na criação. É através da nova vida em Cristo que podemos experimentar uma nova vida conjugal. Voltando para Efésios, naquele texto em que Deus, através do apóstolo Paulo, diz como deve ser a esposa, como deve ser o marido, nós precisamos pensar em algo. Como a mulher conseguirá ser submissa ao seu marido? Como o marido conseguirá amar e zelar por sua esposa? Como é que vamos conseguir cumprir esse mandato? Como nós vamos conseguir ter esse relacionamento tão maravilhoso, tão perfeito entre marido e mulher? Fundamentados em Cristo. E eu quero trazer alguns textos da primeira parte da carta de Efésios, para mostrar que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos fundamentados em Cristo, nosso casamento é restaurado. Nosso casamento torna-se o padrão daquilo que Deus tensionou e criou para que seja. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos cônjuges foram regenerados e selados com o Espírito Santo. Efésios, capítulo de número 1, versos de número 7 e 13, diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pela riqueza da graça de Deus, nós fomos redimidos, nós fomos lavados pelo sangue, nós tivemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. E o verso 13 vai dizer: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da
promessa. Meus amados, um casamento, para que seja fundamentado em Cristo, que seja segundo o padrão de Deus, o cônjuge tem que ser convertido. O casamento tem que ser entre cristãos. E aí vai um detalhe para aquele que ainda não casou e está dando uma olhada para Jezabel lá fora. Não há como ter um casamento segundo o padrão de Deus, segundo Deus planejou, com julgo desigual. Se o seu marido, ou futura esposa, ele não for salvo, regenerado, perdoado por Cristo, ele não vai entender os seus desejos, ele não vai entender como funciona o casamento, se ele não for selado pelo Espírito Santo, não pertencente a Deus. A ruptura continua. Os desejos serão diferentes. As vontades serão diferentes. Por mais que possam amar, segundo o mundo, apaixonar-se, a paixão acaba. Uma hora, essa ruptura vai aumentar. O cristão vai querer ir para a igreja no domingo tomar ceia. O marido ímpio vai querer ficar em casa assistindo, olha que pecado, jogo do Corinthians. Misericórdia. Isso é um exemplo simples para que você perceba que somente em Cristo, somente quando o cônjuge são do Senhor, selados pelo Espírito, é um casamento que está fundamentado em Deus. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos cônjuges foram regenerados, tiveram seus pecados perdoados por Cristo e foram selados com o Espírito Santo. Se você tem um esposo, uma esposa que ainda não é convertida, eu sei que você ora para que ele seja mais calmo, para que ela seja mais calma, que ela mude alguns comportamentos, isso é muito bom. Mas a sua oração principal para que o seu casamento seja segundo o propósito de Deus é orar pela conversão dele, é orar pela conversão dela, porque senão não há como ter um casamento perfeito segundo Deus planejou. Porque quando homem e mulher casados, unidos, são regenerados, não estão mais mortos nos seus pecados, não estão mais separados da presença de Deus, estão vivos e possuem o selo que garante que foram comprados e que são agora propriedade exclusiva de Deus, ambos, selados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, pertencentes ao Espírito. Esse relacionamento começa a mudar. Esse relacionamento fundamentado em Cristo começa a ser um novo relacionamento. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujo cônjuge receberam verdadeiramente a nova vida em Cristo. Efésios vai dizer isso. Vocês foram regenerados, vocês agora foram perdoados, e não somente isso, não somente agora pertence a Deus, não somente foram selados como propriedade de Deus, mas vocês de fato receberam uma nova vida. Efésios 2, versículo de 1 a 9, um texto amplamente conhecido por nós, e diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja como nós andávamos antes. Veja como andavam aqueles que não têm o Espírito Santo, que não são de Cristo. Andávamos nos delitos e pecados, no curso desse mundo, segundo a vontade desse mundo, segundo o pensamento desse mundo. E o texto continua: entre os quais também todos nós andamos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Marido, esposa, ouçam, prestem atenção. São assim todos aqueles que não estão em Cristo. Nós falamos de pais criar filhos. Pais, atentem para isso.
nos relacionamentos dos seus filhos. Estou invadindo a aula do Danilo aqui. Mas preste atenção. Com quem seus filhos estão se relacionando? Com quem seus filhos vão casar? Porque assim são aqueles que não têm Deus. E se você tem um esposo ou uma esposa que não é cristão, não se engane. No fundo do coração dele não habita o Espírito do Senhor, mas o pecado. Agiam e viviam anteriormente segundo o mundo, segundo os padrões podres desse mundo pecaminoso e corrompido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, o versículo 8 diz. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele que foram regenerados por Deus, selados pelo Espírito, aquele cujos cônjuges agora têm uma nova maneira de viver, que foram salvos pela graça. Vocês estão acompanhando o avanço de como em Cristo a nossa vida começa a mudar, a do nosso cônjuge começa a mudar, o nosso relacionamento começa a mudar, nossos pensamentos começam a mudar. E um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos cônjuges estão em Cristo unidos, desfazendo as inimizades. Lembra o que aconteceu no Jardim do Éden? O rompimento daquela amizade divina, o rompimento daquela harmonia dentro do casal, em Cristo, unidos em Cristo, que isso começa a reverter. É claro que o Efésios está falando entre judeus e gentios, mas isso aplica-se a nós e ao casamento. Efésios 2, 14 e 16 diz assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não é normal casais cristãos serem inimigos. Não, eu não moro com ele, mas eu não falo muito com ele, eu gosto dele, ele é muito ruim, ele é muito difícil. Você também é difícil, irmão. Não sei quem é, mas todos nós somos difíceis. Ah, mas você não conhece ele, você não conhece ela. Mas eu conheço pecadores. Cristo, Ele restaura a nossa união. Ele tira as desavenças. E um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos casais não vivem mais na disputa de poder. Lembra de Eva? Quer dominar o marido, quer estar sobre ele. E o marido, por sua vez, quer exercer uma autoridade violenta, tirana, mostrando poder talvez pela força, ou talvez pelo grito, ou talvez pela violência. E Cristo quebra tudo isso. Agora, não mais vivem nessa luta de poder, nessa luta de interesse, tentando desesperadamente dominar um ao outro, mas regenerados, salvos pela graça, vivem em unidade com Cristo e um com o outro. Já não há mais barreiras. Já não há mais barreiras. Já não há mais inimizades. Vocês são amplamente salvos por Cristo, igualmente selados pelo Espírito, igualmente unidos em Cristo, e vivem em paz, em unidade do Espírito Santo. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos cônjuges têm Cristo habitando neles. Certa vez,
Não sei se tem alguém que foi nesse dia, né? Eu fui jogar bola com os jovens, já não era tão jovem. E aí, na hora da oração, para a gente jogar, ele disse assim: olha, imagine que o zagueiro é Jesus e que o atacante é Jesus. O Juninho já até sabe. Um cidadão era o zagueiro, não vou dizer quem. O irmãozinho veio, irmão, mas deu no meio da perna do irmão. O irmão deu 2 voltas, caiu no chão, levantou e falou assim: rapaz, se faz isso com Jesus, imagina se fosse Judas. E nós esquecemos que quem habita em nós? Você foi salvo, regenerado? O Espírito Santo habita em você? Cristo habita em você por meio do Espírito? Então, quando nós estamos num relacionamento, a sua esposa, meu amado, tem Cristo habitando nela. Amém? Vamos lá. Cristo está meio esquisito. Esposa, o seu marido que foi regenerado, salvo, selado pelo Espírito, tem Cristo habitando nele. E quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender que não somos mais nós que vivemos fundamentados em Cristo. Agora nós temos, não é mais a minha vida, não é mais a vida da minha esposa, é Cristo que está habitando em nós. E Paulo cita isso lá em Gálatas. E assim habite Cristo, esqueci de ler Efésios aqui, né? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Gálatas vai dizer: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por... Maridos, ouçam. Esposas, ouçam. Um casal que é alicerçado em Cristo não vive mais em função dos seus próprios interesses, não vive buscando mais aquilo que é seu, aquilo que é propriamente da sua vontade, mas da vontade do Senhor. Quando Cristo habita ricamente no coração de cada um dos cônjuges, como esse casamento pode ter briga? Como esse casamento pode ter desunião? Como esse casamento pode ter desavença? Se é o Espírito que habita, se é Cristo habitando. Nós vivemos agora em Cristo, Cristo habitando em nós, vivendo de conformidade não segundo os nossos desejos. Lembra? Anteriormente, segundo os desejos da carne, agora segundo os desejos do Espírito. Guiado pelo Espírito. Esse casamento que entende que cada um dos cônjuges tem a presença de Deus, de Cristo, do Espírito na sua vida, ele vai ser alicerçado, ele vai ser diferente. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujos cônjuges estão andando de forma digna. Então ele fala que o relógio não para, está andando. Vocês estão pegando a sequência? Agora quem habita em você não é mais o pecado. Agora quem habita em você não é mais os seus desejos pecaminosos. É o Espírito. É Cristo. Então a sua forma de andar é diferente. A sua forma de agir não é mais indigna, não é mais pecaminosa, mas sim digna. E Efésios, Paulo vai dizer: rogo-vos, capítulo 2, versículo 20, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamados. Mais uma vez aqui, né? Ouçam, irmãos, ouçam, maridos, ouçam, mulheres. Não ande mais como andavam antigamente. Andem agora de forma digna, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, melhor dizendo, em amor.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Graças a Deus, os casamentos aqui são exatamente assim. Porque se não é, é assim que Deus deseja que seja. Que nós andemos de modo digno com o seu esposo, com a sua esposa. Nós lembramos do que? Como humildade, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Irmãos, se vocês são crentes, se vocês são cristãos regenerados, com o Espírito Santo habitando em vocês, com Cristo habitando em vocês, selados pelo Espírito, vocês têm que andar de forma digna, guiadas e dirigidas pelo fruto do Espírito Santo, e não mais pelo fruto do pecado. É o Espírito Santo que habita em você, é o fruto dele que tem que ser evidenciado no casamento. Um casamento fundamentado, firmado em Cristo, é aquele que o casal não anda mais segundo as obras da carne, mas de modo digno, o fruto do Espírito Santo, evidenciando a forma com que andam diante de Deus, diante de um com o outro. Um casamento fundamentado em Cristo é aquele cujo cônjuges estão se despindo do velho e se revestindo do novo homem em Cristo. Olha o que Efésios vai dizer, capítulo 4, versículo 22 em diante. No sentido de que, quanto ao trato passado, a maneira que nós vivíamos antes de Cristo, antes de sermos alcançados pela graça, vos despojeis do velho homem, do velho Adão, da velha Eva, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Um casal em Cristo, fundamentado em Cristo, não vive mais como o velho Adão ou como a velha Eva, mas em novidade de vida, uma nova vida que recebemos pela graça, a qual deve ser vivida em verdade e justiça para a glória de Deus. Não é mais aquele velho homem que ganhava as coisas do grito, que imperava a sua vontade. Não é mais aquela velha mulher que dominava todo mundo, pegava facão e saía na rua, pedaço de pau para correr atrás das pessoas. Não é mais. Vocês são novas criaturas, selados pelo Espírito. Cristo habitando em vocês, trazendo de volta essa unidade. Já não são mais aquele velho Adão, nem aquela velha Eva. São novas criaturas em Cristo Jesus. E como nova criatura, nós não apenas somos novos, mas o casamento fundamentado em Cristo é aquele cujo cônjuge possui uma nova forma de agir, não só de pensar. Ouçam maridos, ouçam esposas, o que a palavra de Deus diz. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Maridos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esposa, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ouçam, olha, longe de vós, maridos, longe de vós, esposas,
toda a amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, maridos, antes, esposas, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é um casamento alicerçado. Esse é um casamento restaurado. Está caminhando para aquilo que Deus criou para ser esse casamento. Um casamento, a gente está encerrando, fundamentado em Cristo, é aquele cujos cônjuges vivem cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, você consegue conceber um casamento assim? Imaginar um casamento dessa forma, alicerçado em Cristo, onde os cônjuges vivem cheios da presença do Espírito Santo de Deus, vivendo em oração, louvando sempre a Deus, dando sempre graças a Deus por tudo, sem murmurações, sem insatisfações carnais, mas em tudo sempre dando graças a Deus. Graças a Deus pela esposa que Deus te deu, irmão. Dando graças a Deus pelo marido que Deus te deu, irmão. Por todas as coisas e por tudo que Deus deu através de Cristo às nossas vidas. Então o problema do casamento não é que ele é algo difícil. O mundo diz: não, o casamento é muito difícil, o casamento é complicado, é melhor ficar solteiro, é melhor ficar com vários relacionamentos. Porque o casamento é difícil. O casamento não é difícil. Não é o seu marido que é difícil, não é a sua esposa que é difícil. O problema é que nós somos pecadores. O problema é que nós vivemos juntos como pecadores e que nós precisamos entender que enquanto nós não estivermos vivendo uma vida em Cristo, jamais conseguiremos viver um casamento segundo Deus planejou para que fosse. Essa é uma verdade que jamais podemos esquecer. Veja, qual é a mulher que em suas próprias forças conseguirá se submeter ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? Qual marido pode por si mesmo amar e zelar a sua esposa como Cristo ama e zela por sua igreja? Que marido pode fazer isso em sua própria força humana e carnal? Podemos fazer isso com a nossa força, sem Cristo, sem o Espírito? De forma alguma. Meus amados, chegamos à conclusão: todo homem e toda mulher nascem sendo filhos de Adão e Eva, herdeiros de sua natureza, com a mente obscurecida pelo pecado, com os desejos e vontades inclinados para o mal e com os corações endurecidos, tornando-os totalmente incapazes de possuir um casamento segundo Deus criou para ser. Por essa razão, se você deseja ter um casamento segundo o que foi planejado por Deus, é necessário que cada um de vocês estejam igualmente fundamentados em Cristo, salvos, regenerados, selados com o Espírito Santo, unidos em Cristo, andando de forma digna, com uma forma de agir, uma nova forma de agir, estando sempre cheios do Espírito Santo. Então, certamente terão um casamento segundo Deus planejou e conseguirão cumprir cada um o seu papel de cônjuge. A esposa conseguirá ser submissa com alegria, assim como o marido conseguirá amar e cuidar de sua esposa de todo o coração. Esse é o nosso desejo. Nós devemos entender o nosso casamento alicerçado em Cristo. Ele tem uma nova forma de agir.
ele é restaurado. Ele traz paz, unidade, ele restaura todas as coisas. E nós vamos a lembrar disso. Nossa força carnal nunca nos dará capacidade para fazer aquilo que só por meio de Cristo, só por meio do Espírito, somos capazes. As esposas não vão conseguir ser as esposas que Deus deseja sem estar em Cristo. Os maridos não conseguirão amar sacrificialmente a sua esposa, zelar por ela com um zelo de todo o coração, sem que estejam cheios do Espírito, selados com a promessa de Deus, agindo e vivendo segundo Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos e te exaltamos. Pela graça do Senhor em nossas vidas, temos uma missão grande, Senhor, mas sabemos que temos um Deus maior. Nós temos a missão de sermos cônjuges que amam-se mutuamente. Nosso casamento não se diz apenas a nós, não se refere apenas a nós mesmos, à nossa casa, mas o nosso casamento é um reflexo, ó Deus, da graça do Senhor, é um reflexo, ó Deus, do plano eterno do Senhor ao homem e à mulher. Capacita-nos, ó Deus, através do Espírito Santo, a vivermos em novidade de vida, a termos um casamento verdadeiramente alicerçados em Cristo, pois o Espírito habita em nós. Nós somos capacitados, ó Deus, a viver de uma forma digna, a andar em novidade de vida, glorificando o Teu nome, com uma vida cheia e plena do Espírito Santo, nos guiando e nos dirigindo em todas as coisas. Assim, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor que me une.